Capítulo 15 de Provérbios. Seja muito bem-vindo aí. Vamos seguindo a série Provérbios. Bora lá. Antes de tudo, já sabe, né? Para aí, respira. Eu vou deixar esse momento aqui como o momento do like. Vou te explicar o negócio do like. Você dá seu like já no começo, que o garçom vai te servir com mais alegria. Quando você está no restaurante, em alguma coisa assim, o garçom ele tá lá para poder te servir, beleza? Só que quando você dá ele a gorjeta, o garçom te serve melhor. Mas quando você dá a gorjeta adiantada, vou te explicar. No final, o cara chega com aqueles 10% te obrigando, você fica meio puto, não fica às vezes? Mesmo você sabendo que paga os 10%. Isso aqui é uma sabedoria já para você, tá? E aí, quando parte de você querer dar a gorjeta, quando parte de você querer ser bondoso, generoso, abençoar a pessoa que está te servindo, é diferente. Faz esse teste se você não fez. Você chega e fala assim aqui, eu vou te dar uma gorjeta adiantada, não esquece da minha mesa aqui não, me serve bem, não sei o quê. Tem gente que faz isso, eu também já fiz. Até em casamento, ou seja, em casamento tá tudo pago ali, correto? E o garçom vai servir todo mundo, mas quando você dá o cara uma gorjeta, ele te serve diferente. Ele lembra da sua mesa, ele não te esquece, ele é mais simpático, ele é mais agradável. Aquilo torna o seu evento, a sua experiência, o seu ambiente muito melhor. Então, deixa a gorjeta. O que é você deixar a gorjeta adiantada? Já entra dando like, cara. Já entra mandando para mim assim, e aí, Rafael? Já paga o garçom. E quanto mais eu vou vendo que vocês estão pagando, dando like, deixando mensagem, agradecendo, não sei o quê, mais eu tenho o interesse de transbordar isso aqui, ué. Então paga o garçom para te servir, cara. Eu quero te servir, ué. Então, bora lá. Lembrem, qualquer coisa que fizer sentido para você, que explodir a luz, já deixa um comentário. Bum! E pode falar, cara, verbaliza para o seu cérebro entender essa mensagem, para o seu coração entender essa mensagem de bum, explodiu, deu luz, valeu? A resposta branda, serena, ela desvia o furor, a ira, mas a palavra dura suscita a ira. A língua eu não vou explicar porque eu vou juntar aqui, porque o contexto vai trazer mais coisas. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolice. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e bons. A língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. Eu quero que você perceba aqui, ó. Eu vou pegar primeiro os olhos do Senhor e depois eu vou pegar a ideia da língua serena e da ira, do furor. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Guarda isso aqui. Você saber que Deus é onipresente, que os olhos dele, que a presença dele está em todo lugar, isso pode ser um problema ou isso pode ser uma vantagem. Para quem é um problema? Para aqueles que querem transgredir as leis de Deus. Para aqueles que não querem a presença de Deus. Para esses é um problema. Um cara quer roubar uma empresa. E aí, ele chega lá e vê que o dono está lá. E o dono, ele é forte, o dono está armado, o dono tem segurança. Aí esse cara, ele não quer mexer. Aí ele vê que ainda, na ausência do dono, tem um cachorro bravo que fica lá, tem câmeras vigiando o tempo todo. Isso aqui é esse texto. Deus é esse dono bravo, cheio de armas, forte. Os seguranças são os anjos. Deus nem precisa, mas ele tem. A câmera são os olhos do Senhor vigiando o tempo todo, em todo lugar. Para o cara que quer roubar essa casa, isso é um baita problema. Agora, para aquele que mora nessa casa, para aquele que trabalha nessa empresa, para aquele que está lá, é uma glória. Fez sentido ou não? Bum! Para aqueles que querem a presença de Deus, saber que Ele está presente o tempo todo, que Ele está olhando o tempo todo, isso é uma bênção. Detalhe, até quando não parece que Ele está lá.
até quando não parece que Ele se importa, porque Deus ele vai deixar a gente passar por muitas coisas. O nosso crescimento, o nosso amadurecimento, ele passa pela dor. Então, o deserto, a tempestade, o vale da sombra da morte, são lugares que causam dor. E muitas vezes parece que não tem a presença de Deus ali, mas isso depende de quem está perto ou distante de Deus. Vou te dar um exemplo. Moisés, ele prevaricou contra Deus, ele foi covarde, ele não teve coragem de avançar para a terra prometida. Mas Moisés, isso impediu ele de desfrutar uma vida abundante aqui, tá? Isso impediu ele de prosperar, de ter bens, de ter casa, de ter uma vida confortável aqui. Mas ele nunca ficou distante da presença de Deus. Nos anos depois que ele encontrou com Deus, nos anos que ele serviu a Deus, ele sempre esteve na presença de Deus. Deus entrava pessoalmente na tenda dele. A Bíblia fala que Moisés olhava Deus face a face. Então ele estava cheio da presença de Deus, ele estava na companhia de Deus. Não era um problema para ele. Ele era covarde desde o início. Não queria falar com o povo, não queria libertar o povo, mas ele estava na presença de Deus. O olhar de Deus estava sobre ele. Inclusive, Deus faz uma proposta para ele. Deus fala assim, ó, esse povo é muito chato, povo de dura serviço. O que é dura serviço? Não se dobra, não tem humildade, é povo duro, difícil. E aí Deus propõe o seguinte: vamos fazer o seguinte, eu deixo os anjos guiando vocês vão para a terra lá, e eu não vou ficar aqui não, porque eu não aguento conviver com isso não. Moisés usa a palavra do próprio Deus contra ele. Moisés fala assim, o que dirão de um Deus que muda a palavra no meio do caminho? E aí Moisés fala, eu não quero ir e eu não vou se o Senhor não estiver presente. Ou seja, Moisés não abre mão disso aqui, ó, que os seus olhos estejam sobre mim, que você esteja presente. E o que eu estou te contando? Ali era deserto, ali era sofrimento, ali era dificuldade, ali tinha muita escassez, ali tinha muita trairagem, ali tinha muito fardo pesado. Moisés foi ajustando isso tudo no meio do caminho. Deus foi trazendo recurso para ele, trouxe o sogro para poder organizar a divisão de serviço, pessoas que davam trabalho para Moisés, Deus foi eliminando ali, teve muita treta. Um dia a gente pode explorar isso aí, mas eu estou te chamando a atenção para quê? Deus estava lá e era deserto, não era o campo verdejante, a presença de Deus também estava ali. E dá para você perceber a presença dele em todo lugar, o tempo todo. Bom, a língua dos sábios, ela traz uma resposta branda, e essa língua ela é serena, e por consequência ela é árvore de vida. O que uma árvore de vida produz? Uma árvore de manga produz o quê? Manga. Uma árvore de maçã produz o quê? Maçã. Uma árvore de vida produz o quê? Vida. Vida. E o que a gente pode dividir essa árvore de vida ou a árvore da vida? Essa árvore ela vai te dar dois tipos de vida: vida em abundância e vida eterna. Vida em abundância é vida que não acaba, é esse sentimento, essa coisa abundante, ainda para aqui, embora já seja um reflexo da vida eterna. Mas a vida eterna é uma vida que, além de ser abundante, ela não acaba. Mas por que a gente precisa separar? Tem pessoas que têm a vida eterna, vão ter a vida eterna, mas elas não conseguem ter uma vida abundante. Elas são escassas. Elas não permitiram que o rio fluísse. Para o rio fluir, você tem que tirar um bloqueio. Se você tem uma nascente, a água ainda é pequena, se você tem um bloqueio aqui, essa água ela vai ficar escassa, mirradinha. Agora, se você tira o bloqueio, o rio flui. É como se tirasse uma tampa, sabe? É como se você abrisse a torneira para o rio fluir. Porque está bloqueando a água. E aí o rio flui. Isso deixa abundante. Quer saber sobre os bloqueios? Tem tudo isso aí, ó, no curso Método Gênesis. Cai para dentro lá, vai te ajudar muito com os bloqueios. Vai fazer com que o seu rio flua. Agora, quando você tem uma resposta branda, serena, isso faz gerar vida. Isso faz com que você ganhe o coração da pessoa. Isso faz que você consiga ser mais assertivo naquilo que precisa ser. Agora, quando você tem uma resposta dura, você alimenta o furor, você alimenta a ira na pessoa. Essa, inclusive, é uma área que Deus trabalhou bastante na minha vida
E ele continua trabalhando e não dá para parar de trabalhar. Tem pessoas que têm algumas características. E eu sou uma pessoa que eu sou sanguíneo. Eu sou explosivo. Então, quem me conheceu lá atrás sabe o quanto eu tive palavras duras. Ainda eu tenho de vez em quando. Quando espreme, quando chega no pico, ainda dá. E eu preciso controlar. Então, quanto mais inteligência emocional eu tiver, quanto mais espiritualizado eu estiver, menos isso acontece. Colocado sob pressão, eu preciso muito da espiritualidade e da minha inteligência emocional. Em situação normal, eu já estabilizei. Tanto que se você falar essas coisas para qualquer pessoa, a pessoa fala, ah, Rafael, não é possível. Porque em várias situações eu já ouvi Rafael como exemplo de serenidade, calma, paciência, e é verdade. Só que em situações extremas, isso é colocado à prova. E eu conheço o Rafael daqui de dentro, eu conheço o Rafael lá de trás. Então eu conheço a minha natureza, e justamente porque eu conheço ela, que eu invisto tanto nessas coisas. Mas eu sei a realidade, eu sei como é dar uma resposta dura e você alimentar a ira das pessoas, e você criar uma situação ainda pior, e sei também como é dar uma resposta serena, branda, e você conseguir ganhar o coração da pessoa, e você conseguir trazer uma solução para aquele problema, entendeu? Então é sabedoria você ser sereno, você ter uma língua assim. Vamos pegar Jesus. Jesus, ele é sereno? Jesus, ele é brando? A resposta é óbvia, não é? Inclusive a Bíblia fala que assim, ninguém falava com tanta doçura, doce palavras ele falava. Só que Jesus, ele também foi duro? Várias vezes. Inclusive o povo fala assim, que duro é esse discurso, quem pode ouvir? Porque Jesus chega e o apóstolo Paulo, o apóstolo João, Pedro, são pessoas serenas, são pessoas sábias, são pessoas de Deus. Só que também, várias situações, Paulo chega para o pessoal e fala assim, vocês são crianças. E vocês acham que ele falou esse discurso com plena doçura, serenidade? Não. Desceu o pau, cara. Paulo desceu o pau. A primeira carta de Paulo ao Coríntios é uma carta gritando, é uma carta xingando. Tanto é que na segunda carta ele tenta pedir desculpa. Só que ele fala, eu até me arrependi de ter escrito essa carta, a primeira, por tantas coisas que eu disse, mas depois eu vi que através do arrependimento que teve essa tristeza que gerou essa transformação. Então essa carta gerou tristeza, que gerou arrependimento, que gerou transformação para a vida, porque existe a tristeza que vem para a morte e a tristeza que vem para a vida. Qual que é a tristeza que vem para a morte? Aquela que deixa a pessoa triste, depressiva e ela afunda ali. E qual que é a tristeza que vem para a vida? Que deixa triste, que também magoa, mas que chama a atenção. Isso gera um arrependimento e esse arrependimento gera uma transformação e isso gera vida porque corrigiu aquilo. Então Paulo percebe isso e fala, então foi necessário. Mas o que eu quero chamar a sua atenção? Ele reconhece que ele foi duro na primeira carta. Na segunda ele reconhece isso e fala, opa, mas foi necessário. Jesus também, quando ele entra no templo chutando aqueles negócios todos, causando aquele caos, foi necessário. Não dava para chegar lá sorrindo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquelas palavras doces e gentis. Não dá. Tem um momento que é necessário. Por isso que Jesus tem duas naturezas, o Cordeiro de Deus e o leão da tribo de Judá. E aí qual que é a sabedoria da vida? A sabedoria não tem a ver com o tempo e o modo? Então, o modo é o animal. Cada um tem um modo de vida. A ovelha tem um modo de vida, o leão tem um modo de vida. Aí é o tempo certo de você ser cada um. É o tempo certo de você ser a ovelha, o cordeiro e ser sereno. E o tempo certo de você ser o leão. O leão é sanguíneo, o leão é explosivo, o leão é rei. O leão, ele ruge alto. Uau! Tem isso em Jesus. E esse caráter de Jesus passa a existir em todos nós. Acho que já valeu esse vídeo, hein? Eu acho que já valeu esse vídeo. E aí, deu para fazer algum boom aí? O que você achou da ideia do boom, de gerar luz? Boom! Na casa do justo
há grande tesouro, mas no lucro dos ímpios há infelicidade. Grandes tesouros na casa do justo. Grandes tesouros. O justo, o cara que é sério, que é honesto, que é trabalhador, que é dedicado, ele prospera. Ele junta tesouros. A casa dele é cheia de tesouros. Eu mesmo já fui preguiçoso, procrastinador, já fui ímpio, eu já fiz muita treta errada. E Deus foi corrigindo isso tudo em mim. E aí eu vi como que, sem esforço, naturalmente, como que eu comecei a encher de tesouros. Vários tesouros. É natural, sabe? É natural. Você vai ter roupas melhores, você vai ter objetos melhores, carro melhor, casa melhor, você vai adquirir empresa melhor. É natural. É natural. Agora, o que tem na casa do justo que é um tesouro que o dinheiro não compra? Esse é mais valioso. Guarda isso aqui. Tudo que o dinheiro não compra vale mais, tá? Guarda isso. Tudo que o dinheiro não compra vale mais. Teve um vídeo que eu gravei da sabedoria, que aqueles vídeos curtinhos, que fala assim, ó, vende o que você tem, compra a sabedoria. Compra a sabedoria e adquira com seus bens. Então Deus está falando, compra a sabedoria. E eu compro. Eu pago caro, caro mesmo, nos cursos. Só que aquilo que tem de mais precioso para mim, eu não paguei com dinheiro, mas foi mais caro. Eu tive que sacrificar. Exemplo. Quando eu me aproximei mais de Deus, eu vou dar um exemplo de um amigo meu que falou assim, cara, eu queria ter essa espiritualidade sua. Aí eu falei com ele assim, cara, primeiro, são 13 anos de caminhada, além do histórico que eu tive antes disso. Porque quando eu estava no catecismo na igreja católica, eu já era acima da média. Eu fazia perguntas que as outras crianças não faziam. Como que eu sei disso? A minha professora de catecismo, ela ganhou um livro meu de presente, o primeiro livro que eu escrevi, e ela falou comigo assim, Rafael, eu já sabia que você ia ser alguma coisa nesse sentido. Então ela já estava enxergando o potencial de uma criança. Eu já conversava com minhas tias adultas e batia de frente com elas. Eu não tinha a elegância para fazer isso, mas eu tinha os argumentos e elas não conseguiam argumentar comigo. Eu era uma criança. Aí eu falei com o meu amigo, eu tenho histórico e ainda eu tenho tudo que já com consciência, nos 13 anos que eu dediquei. Então, por exemplo, eu era solteiro, eu não tinha empresa, então eu tinha tempo livre para me aprofundar nisso, para viver isso, para servir, para ir em pregações, em retiro, em seminário, em tudo que você puder imaginar. Então assim, eu mergulhei muito profundamente. O que eu vivi disso, ele não está disposto a pagar esse preço, porque ele não vai abrir mão da família, esposa, filhos, do trabalho, do lazer, não vai, então não tem como ele chegar. Assim como eu, por exemplo, eu gostaria de pelo menos ser a sombra do que o apóstolo Paulo foi, Pedro, João, só que o preço que esses caras pagaram é caro demais, e não é dinheiro, você entendeu o raciocínio ou não? Eles pagaram muito caro, por isso que eles viveram muito mais. Eu ainda tenho pagado preços, eu tenho feito propósitos. Uma das coisas, por exemplo, da diferença entre eu e Paulo, Paulo falou assim, ó, quer viver o evangelho profundamente? Ele não casa, seja solteiro, porque se você casar, o seu ministério está dividido, você vai ter que dar mais atenção para sua família. E é nítido, cara, a performance que eu tinha antes de ser casado, o que eu fiz antes de ser casado, ultrapassa e muito a energia, o tempo, a liberdade, tudo. E depois de ter filhos, então seu ministério, ele é a família. Tem outros? Tem, mas você não pode abrir mão da família, porque lembra o vídeo anterior? A mulher sábia edifica a casa. Então assim, primeiro os de dentro, não dá para você ficar salvando as pessoas lá fora e ver sua família se perdendo ali dentro, não, cuida de dentro, é o ministério. Então uma pessoa que acordou para buscar a Deus agora e tá com família, com tudo, ela não vai conseguir pagar esse preço, não vai, a não ser que ela abra mão de tudo. Então, esse tesouro, esse grande tesouro, as coisas mais caras, não dá para comprar, não dá. Eu já celebrei alguns casamentos e em todos eles as pessoas ofereceram me pagar pela cerimônia. Por quê? O padre cobra, o pastor, alguns cobra,
a cerimonialista cobra, então a maioria cobra, é normal cobrar. Só que eu sempre tive no meu coração que eu nunca vou cobrar essas coisas. Por quê? Primeiro que não dá para pagar, é muito caro. Eu digo caro que é a mesma coisa, a graça ela é cara. E segundo que Deus me deu de graça e eu quero dar de graça, entendeu? Agora, os cursos, os tesouros físicos, o empreendimento, os negócios, já tem um preço. E aí nisso a gente põe um preço. Só que o que eu quero chamar a sua atenção? Para os tesouros do céu. Os tesouros do céu não tem como você pagar, são os mais caros. E para você acumular dentro de casa, você precisa ser justo. Para você acumular na sua casa, na sua vida interior, esses tesouros, você precisa ser um justo. Vai ser natural você ter riqueza física, mas quanto mais você pertencer ao reino dos céus, mais você vai acumular tesouros do céu. Que o ladrão não pode roubar, que a traça não pode corroer, e a sabedoria tem a ver com isso. A sabedoria te gera riqueza, mas ela não precisa da riqueza. Entende? Quando você tem o reino dos céus, você ganha muitas famílias. Eu tenho tantas casas que eu poderia morar, tantas casas que poderiam me abrigar. Eu já tinha antes do reino e depois com o reino eu passei a ter muito mais. Então, para que eu preciso comprar uma casa? Eu tenho casas para morar. Se eu precisar de carro, eu tenho carros que alguém pode me emprestar, como já aconteceu, ou poderia me levar quando eu quisesse. Então assim, eu não preciso do dinheiro. Mas por que eu tenho o dinheiro? Entende? Então, quando você transcende isso, você passa a ter mais o caráter de Deus. Porque a sabedoria é uma pessoa, e essa pessoa, ela é o próprio Deus. É ter acesso a Deus. Deus precisa de dinheiro? Não. E se você se parece com Deus, você também não precisa. Porque você transcendeu isso, sabe? É maior do que isso. É quando Jesus fala assim, não precisa ficar preocupado pelas coisas básicas, o de comer, o de beber, o de vestir. Olha só, a planta, eu visto ela. Melhor do que Salomão, que escreveu isso. Olha os pássaros, eu alimento eles. Quanto mais a você. Você é mais importante que essas coisas. Então, esses tesouros. E o lucro do ímpio? O lucro do ímpio, ele há infelicidade. Você tem que pensar nisso. Tem pessoas que são infelizes com as coisas que elas têm. Nunca tá bom. Cuidado. Muitas vezes você pode não adquirir coisas de forma ilícita, porque a gente vai olhar para o ímpio como o cara que é traficante, como o cara que faz apostas ilegais, como o cara que rouba, que passa perto. Você vai olhar o ímpio dessa forma. Só que cuidado. Muitas vezes você pode ter os bens e não estar feliz porque você tem tido o coração de um ímpio. Deus está longe. Você está vazio dos tesouros do céu. Cuidado. Eu vou terminar por aqui. Cuidado. Se você está infeliz com as coisas que você tem, porque tem pessoas que têm bens, têm saúde e ela ainda é infeliz. É porque está vazia dos tesouros do céu. Está vazia do reino de Deus. Fez sentido para você, já sabe, né? Compartilha com outras pessoas aí e até o próximo capítulo, beleza? Valeu, Deus te abençoe.